Boa noite, pessoal. Boa noite, tudo bem? Como estão? Tudo bom? Como foi o feriado? Término de final de semana prolongado. Espero que tenham curtido bastante o feriado, descansado. Eu demorei um pouquinho hoje para chegar, mas cheguei. Também estava curtindo o meu feriado. Me programei para chegar aqui para fazer a live e por fim acabei pegando um trânsito danado. Mas comecei um pouquinho atrasado, mas estou aqui junto com vocês, certo? Fazendo a nossa live aqui de todo domingo à noite estou aqui com vocês, trazendo um pouquinho da psicanálise, um pouquinho do espiritismo, tentando ali unir os dois para que possamos ter um breve papo aqui, certo? Eu espero que, como eu disse, vocês tenham tido um bom final de semana. Eu voltando agora da estrada, eu vi muito trânsito, então espero que Jesus e sua infinita bondade proteja todos aqueles que estão na estrada. Oi Mara, boa noite. Boa noite, Mara, seja bem-vinda. Miriam, tudo bem com você? Marilza, tudo bom? Tudo bem, pessoal? Como que estão? Magali, tudo bom, Magali? Oi, Fátima, tudo bem? Rosângela, pessoal chegando aqui. É, Eu tinha programado, Patrícia, tudo bem? Oi, Mércia, lá da Bahia. Sérgio, tudo bom, Sérgio? Oi, Aparecida. Oi, Wilson, tudo bom, Wilson? Jesus, como é que tá? Sônia, Elizabeth, a Sandrinha. Pessoal chegando aqui, né? Chegando, apesar de estarmos com uma noite bem fria. Aqui na cidade americana nós estamos com uma noite bem fresca, bem agradável. Olha só, pessoal chegando, pessoal de Portugal chegando, Magali. Que bom tê-los aqui conosco. Que bom. Andréia, lá de Curitiba. Seja bem-vinda, Andréia. Sempre estando aqui. Tem um pessoal que já está assim, cativo aqui comigo, né? Todo domingo à noite estando aqui, não é? Certo? Olá, o pessoal de Araraquara, desculpa não vi o seu nome, Morená, Dedé, Adriana. Oi, Lourdes, lá de Minas. Ei, terra boa, Minas, hein? Ângela, tudo bem, Ângela? Sandra, Cidália. Oi, Kátia, tudo bom, Kátia? Águas Lindóia, aqui pertinho, pessoal do Rio Grande do Sul, de Gália. Que bom, pessoal, que bom que vocês estão aqui comigo, fazendo companhia aqui comigo nessa noite fria. Carla lá de Santa Catarina, pessoal do Rio de Janeiro, Presidente Venceslau, Salvador, mais uma lá, o pessoal de Santa Catarina. Que bom tê-los aqui conosco, não é? Olha, quem é que falou que vai morar perto agora em Itu? Itu é pertinho aqui de Americana, né? Assim, pessoal sempre do Sul também, sempre está aqui comigo nessas lives. Então vocês viram o tema, então sejam bem-vindos, pessoal. Tenham uma ótima noite. Que tenhamos uma ótima noite. Que Jesus nos abençoe para que possamos, nessa sala virtual, nos conectar por meio da tecnologia e possamos ter uma ótima noite, não é? Então, olha só, a minha pergunta, meu tema de hoje vai ser assim, ó, o caminho menos percorrido. Vocês estão lembrados que quem acompanha aqui, outro dia eu fiz o caminho do meio, relacionado ao quê? Ao equilíbrio. Qual será um caminho menos percorrido, hein? Vocês podem dizer para mim qual é o caminho menos percorrido? Será que vocês conseguem me dizer qual é o caminho menos percorrido? O que vocês acham? Só para ter uma ideia, assim, de qual o caminho que vocês acham que é o menos percorrido. Vão colocando aí nos comentários, vamos ver se alguém consegue vislumbrar qual é esse caminho menos percorrido, hein?
Qual é o caminho que a gente não trilha? Qual será que é, hein? Então, olha só. Alguns, na terapia a gente chama de processo terapêutico. Outros chamam de caminho espiritual, outros chamam de jornada de vida, autoconhecimento, dentre outros. São termos que se tornaram assim usuais na nossa fala cotidiana para nos referir a um processo de processo pessoal de descoberta e de realização. O pessoal já está dizendo ali, uns já disseram caminho religioso, né? Então, o que acontece? Geralmente, o caminho das orações, qual que é o caminho mais difícil, então, Daniela? O caminho da fé, a Aparecida está dizendo. Será que todos esses são os caminhos menos trilhado, o caminho menos percorrido? O caminho, a Alessandra está dizendo que é o caminho espiritual, a Sandra está dizendo que é o caminho do amor. Cada um tem um caminho difícil de trilhar, realmente, com certeza. Neuza está dizendo o caminho do autoconhecimento. É isso daí, Neuza, exatamente. O caminho da humildade e do autoconhecimento. É disso justamente que eu vou falar essa noite. O caminho menos percorrido, ele é o caminho do autoconhecimento, exatamente. Por quê? É o caminho de nos olhar. O caminho menos trilhado é o caminho de olhar para nós mesmos. Parece uma coisa estranha dizer isso, não é? Dizer que o caminho que menos a gente percorre é o caminho que vai ao encontro de nós mesmos. É algo estranho, não é? Então, vocês disseram o caminho da fé, o caminho espiritual, o caminho da... o caminho, aqui está dizendo que a Rosana está dizendo o caminho da aprovação. Então, vocês percebem que tudo do amor, da esperança, olha quanta coisa da confiança, Magali está dizendo aqui agora. Então, olha quanta coisa vocês colocaram que a gente precisa também, de certa maneira, percorrer. Por quê? O que acontece? Geralmente, o sujeito, né, vamos chamar o sujeito, a pessoa, motivado por alguma questão que esteja perturbando, ele se sente o quê? Motivado a entender mais sobre si, para tentar lidar melhor com alguma situação que está incomodando ele, que ele tem dificuldade, que ele tem alguma questão que ainda precisa ser resolvida. Ou seja, vocês têm ideia de o que são essas questões? Ansiedade, alguma questão de realização que ele não teve ainda, uma tristeza, sentimento de solidão, ou mesmo algum tipo de desencontros com amigos, com familiares, alguma perda. Ou seja, muito se fala neste momento da gente mergulhar na nossa interioridade, em nós, mergulharmos em nós. A gente está tentando nos evitar o tempo todo e a gente não entra naquilo que a gente tem de mais poderoso, que somos nós mesmos. Olha como que é interessante isso, ou seja, como é esse caminho menos percorrido? Qual que é esse caminho menos trilhado? É justamente o caminho do autoconhecimento. É uma tecla, para quem me acompanha aqui nas lives de domingo, é uma tecla que eu sempre bato. É a tecla do autoconhecimento. É uma tecla que a minha casa espírita, da qual faço parte, da Associação Espírita Mensageiros de Luz, é lema. É lema lá, o autoconhecimento. Mas às vezes a gente fica trilhando em caminhos que fala assim, mas o que é esse autoconhecimento? Certo? Ou seja, o que é esse voltar para o nosso interior e nos descobrir na nossa maturidade espiritual? Como está a sua maturidade espiritual? Como é a sua maturidade espiritual? Como você lida com a sua maturidade espiritual? Será que você se olha, você se percebe nas suas ações?
você tenha uma autoconsciência daquilo que você faz, daquilo que você deixa de fazer? Será que o olhar para si ele é negligenciado no seu dia a dia em função do olhar para o outro? Porque é sempre assim, a gente está querendo resolver no outro as nossas questões. Então a gente tenta resolver no outro os nossos sentimentos de solidão, os nossos desencontros relacionados a relacionamento, né, com família, com amigos, com os parceiros nossos. A gente tenta resolver no outro a nossa tristeza. Quando eu falo resolver no outro, gente, não é necessariamente resolver no outro pessoa, certo? É resolver no outro, por exemplo, comendo demais, comprando demais, bebendo demais, certo? Tudo isso tá ligado a uma falta. Tudo isso está ligado a questões que a gente precisa ter esse olhar para nós. Por isso que eu estou tocando no tema autoconhecimento hoje. Porque será que a gente consegue lidar com ele? A gente consegue nos observar? E por que eu deveria me conhecer? Por que eu preciso me conhecer? Olha só. Primeiro, conhecidos pensamentos antigos sempre diziam assim: conhece a ti mesmo, não é isso? Lá Sócrates já dizia isso, está escrito lá no oráculo de Delfos, né? Jesus já dizia que a verdade vos libertará. Mas você sabe qual é a sua verdade? Se Jesus dizia assim, a verdade vos libertará, esse é um bom motivo para você encontrar a tua verdade, não é? Será que é a tua verdade? Porque assim, o processo de autoconhecimento, ele é um processo extremamente lento, mas ele tem que ser o quê? Gradativo. Ele tem que ser, mesmo que for lento, ele não pode se perder. Porque a gente precisa de muito tempo, às vezes, para rever conceitos do que é certo e errado. E assim a gente vai construindo outros paradigmas, vencendo as nossas crenças, certo? Se vocês derem uma olhada lá no canal do YouTube do Mensageiros de Luz, lá tem um link, uma live que eu fiz sobre crenças, as nossas crenças. Dá uma olhadinha lá no canal do YouTube, é o mesmo nome aqui, ó, certo? Associação Espírita Mensageiros de Luz. Se você clicar lá na playlist, lá tem assim, ó, momentos de reflexão com o Ed Martino. Eu sou o Ed Martino, tá? Então todas as lives estão lá disponíveis. Dá uma olhadinha lá a respeito de crenças, certo? Eu vejo as pessoas se posicionando aqui nos comentários. Gente, eu não consigo entrar e comentar tudo, né, todas as questões. Mas quando a gente vai se dando conta do nosso processo de autoconhecimento, a gente vai percebendo o quê? O que está acontecendo? O que aconteceu na minha vida para que ocorresse uma mudança significativa de mim e assim surgisse uma maturidade de ordem espiritual. O que aconteceu? Foram perdas? Foi perda de um ente querido, igual você colocou aqui agora mesmo? Foi alguém da família que está com câncer? Alguém com quem alguém difícil da qual eu preciso lidar? Tudo isso é para eu olhar para mim. Entende como que é o processo? Então, olha só. As verdades que nós acreditamos, por serem nossas, né? Que a gente pega da onde essas verdades? A gente vai pegando da família. E elas demoram, às vezes, para serem mudadas. Então, qual é a minha realidade hoje com relação às verdades da qual eu acredito? As perguntas ligadas ao conhecimento, elas vão ligadas a essa promoção do autoconhecimento. Ela diz assim, olha, você tem certeza que suas crenças são suas mesmo, de verdade? Você já permitiu verificar qual é a raiz das suas verdades? De onde elas vieram? A quem você está seguindo de fato?
Olha só quando a gente começa a olhar, quando a gente começa a nos questionar das nossas crenças, das nossas verdades, daquilo que eu realmente acredito, é quando eu começo a olhar para mim. Quando eu começo a olhar para mim, eu começo a me dar conta o que eu sou. E o que nós somos? Nós somos, quando adulto, nós já somos. Você entende quando eu quero, o que eu quero dizer com o que somos quando adulto? Nós já somos. Só que a gente pode deixar de ser alguma coisa. Eu posso deixar, por exemplo, vou dar um exemplo assim, olha. Eu posso deixar de ser intransigente? Claro. Eu posso deixar de ser muito nervoso diante de uma situação? Eu posso ter mais paciência, mais resignação, mais tolerância com o outro? A gente pode sim mudar, gente, comportamentos que são considerados indesejáveis. E aí, consequentemente, ampliar os nossos relacionamentos de maneira mais, eu diria, mais pacífica, mais amorosa, sempre trazendo à tona a mudança que a gente quer construir em nós. Só que aí eles vão dizer, mas isso é um processo muito difícil. Difícil realmente é passar por toda essa existência terrena e não se olhar e se negligenciar nas suas atitudes, naquilo que você constrói, naquilo que você faz. A nossa compreensão de nós mesmos é muito ínfima, é muito pequena ainda. Você sabe assim, tentar compreender aquilo que eu faço. Por que eu fiz isso? Por que eu agi dessa maneira? Por que eu disse essa frase? Por que eu agi assim com essa pessoa? Se nós estamos num processo de condução a uma maturidade espiritual, qual é o teu nível de maturidade espiritual? Aliás, né, se a gente ter um olhar para nós mesmos, a gente vai observar o quão belo nós somos, a beleza indescritível da qual nós somos como seres humanos. Temos um corpo que funciona numa perfeição impressionante. Já perceberam, gente, como Deus foi perfeito na sua concepção de nós, certo? De tudo aquilo que nós somos. Nossa capacidade de realizar, ela é excepcional, ela é fabulosa. A nossa competência amorosa, ela é inigualável, mas a gente às vezes deixa de lado. E a nossa intuição, que a gente não segue? E domina a certeza que muitas vezes que a gente vai continuar vivos eternamente. Ou seja, a gente tem a capacidade de criar o que nós seremos no futuro. Por quê? Você vai ser no futuro, no seu plano espiritual, aquilo que você é aqui hoje. Certo? Então, nós somos co-criadores quando geramos novas vidas, novos projetos, novas cidades, por exemplo, novos lugares. Somos deuses quando desviamos, por exemplo, cursos de rios, quando construímos uma sociedade que autossustenta. Somos seres realizadores e construtores. Olha quantas coisas nós fazemos, quantas qualidades nós temos. As qualidades que nós afirmamos, elas são o quê? Divinas. Se a gente quer um ser realizador, um ser construtor, nós somos seres divinos. A questão que gira é assim, a gente acredita que é um ser divino? Quando eu falo tudo isso aqui, quando eu trago isso à tona para vocês, que nós somos seres divinos, que a gente constrói, que a gente cria vida, que a gente... E aí? Por que a gente se negligencia conosco mesmo? Somos capazes de criar um monte de coisa material, mas não somos capazes de destruir, às vezes, uma crença que nos limita. Olha como é danado isso. Olha como é complicado isso. Então, você sabe, você que está aí do outro lado da tela, me ouvindo nessa noite de domingo, você sabe que é portador do quê? De atributos divinos.
Agora, respondendo a perguntinha lá que eu fiz no início, para que serve o autoconhecimento? Serve, gente, para reforçar a nossa crença maior. Vós sois deuses. Não é isso que Jesus diz? Vós sois deuses. E é isso, Mara. Realmente, nós somos vítimas de nós mesmos. Porque a gente vai construindo determinadas situações da qual a gente vai armando pequenas armadilhas para nós mesmos. A gente adora se auto-sabotar. A gente adora crer nas nossas fraquezas. A gente adora achar que nós temos que ser perfeitos. Nós somos limitados, certo? E aí, esse processo de autoconhecimento, esse olhar, esse aprender que nós somos deuses, vós sois deuses, vós podes o que eu posso e muito mais. Jesus já afirmava isso. Então olha só. Esse autoconhecimento, ele passa por um processo, sobretudo, de autoconsciência. O que é a autoconsciência? A autoconsciência está ligada ao quê? Quem é você? Essa é a autoconsciência. A autoconsciência, ela nada mais é a habilidade de responder uma pergunta essencial. Afinal, quem é você? Quem sou eu? E para ter, consciência de si, você precisa o quê? Olhar com honestidade e bastante firmeza para você. Só que você consegue responder quem é você? Você consegue olhar para si e falar assim: quem sou eu? Qual é a minha missão? Qual é o meu legado que eu quero deixar aqui? Porque o processo que leva com a autoconsciência, ele é meio que semelhante ao planejamento de uma, vamos dizer assim, dentro de uma empresa. Não tem alguns planejamentos que são estratégicos? Você já participou de algum? Já fez algum planejamento estratégico dentro de uma empresa ou qualquer outro lugar? Ou seja, o primeiro passo é você conseguir definir os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. E aí, consequentemente, os seus comportamentos positivos e negativos. Então, ou seja, é você olhar para as suas potencialidades e para as suas fragilidades. Qual é a tua potencialidade? O que você realmente tem de potencial, um potencial maior? Quais são as suas fragilidades? Ou seja, o que você precisa trabalhar? Porque assim, o processo que leva à autoconsciência, ele vai sendo trabalhado significativamente por esse olhar sobre as suas fragilidades, suas potencialidades. Escreva isso, anote isso, certo? Eu vejo na maioria das vezes as pessoas colocando metas de comprar um carro novo. Olha, até o final do ano eu consigo fazer aquela viagem, até o final do ano eu consigo comprar um celular novo, mas ninguém coloca como meta esse olhar para si. Esse olhar para si e se ver. Eu preciso ser mais paciente, eu preciso ser mais tolerante, eu preciso encontrar ainda mais a divindade que há em mim, certo? Porque consciência, a consciência, ela é o primeiro passo para quê? Para a transformação. Ou seja, é ir além do que você recebe. É ir além da informação. Por quê? Porque é muito interessante. Eu sempre falo isso nas minhas
palestras aqui na live. Não adianta nada eu ficar ouvindo às vezes a minha live, vindo uma palestra no centro espírita, ou mesmo você que frequenta a igreja, ver o sermão do padre, ler a Bíblia, ler os livros da doutrina espírita ou outros livros, ver filme e não mudar nada, não se transformar para melhor, certo? Se transformar naquilo que Deus espera de você, naquilo que Deus construiu já para você e da qual você aceitou vir para essa existência para trabalhar. Então, quando a gente começa a crer que tudo está certo, tudo aquilo que vai acontecendo é para a nossa maturidade espiritual, a gente vai se tornando muito melhor. Aceitar, vamos dar um exemplo aqui, ó. Aceitar, por exemplo, os pontos negativos em nós não é algo fácil, certo? Então, qual que é a minha proposta aqui? É você olhar para os seus pontos negativos, mas listar às vezes, né? Saber por que você age daquela maneira, olhar com sentido, olhar com sentimento mesmo, que hoje eles estão fazendo parte de você, mas você não é os seus pontos negativos. Os seus pontos negativos não são você. É simples assim. Esse é um grande passo para começar a trabalhar e mudar. Então, a partir do momento que você percebe que os seus pontos negativos, as suas fragilidades não são você, você é muito mais do que os seus pontos negativos, aí sim começa realmente esse caminho menos percorrido, esse caminho da qual você vai se olhando, você vai se observando, você vai percebendo. Mas para conquistar a consciência, é preciso que a gente rever a nossa história, rever os nossos aprendizados que nos constituíram, rever as nossas crenças, rever alguns valores da qual a gente tem introjetado em nós. Certo? Rever tudo isso. Rever. O processo de autoconhecimento, que é esse caminho menos percorrido, quero bater bastante nessa tecla, que o título dessa live de hoje é o quê? É o caminho menos percorrido, que é o caminho do autoconhecimento. Então, é preciso que esse caminho de autoconsciência, de auto se olhar, é preciso que muita disciplina, esforço para transformar o quê? Padrões comportamentais que impedem você de ser melhor. Padrões comportamentais que impedem você de ser melhor. Quais são esses padrões comportamentais? Você consegue ter consciência, olha de novo eu falando da consciência, você consegue ter consciência desses padrões comportamentais? Você consegue ter um comprometimento com essa sua transformação? Comprometimento com a transformação é simples, a explicação é bem simples. As revoluções internas, elas propõem mudanças o quê? De status, do nosso status, certo? Ou seja, você sai daqui, você sai daqui para ir para cá, para ir para cá, para ir para cá. Ou seja, as mudanças, as transformações, elas vão acontecendo. Ou seja, elas são feitas com o objetivo de alterar a ordem natural das coisas. Mas a quem isso interessa, essa mudança de ordem natural? Quando eu falo mudança de ordem natural, é observar que determinadas coisas vão acontecendo com você sem você se dar conta. As coisas vão acontecendo sem você perceber que elas acontecem com algum intuito, com algum objetivo. Mas a quem isso interessa, essa mudança de ordem natural? Ela vai interessar a quem? A mim e a todas as pessoas que buscam sempre evoluir. Ou seja, você vai contribuir para o bem-estar comum. Lembra que Madre Teresa, não, acho que foi Gandhi, né, que dizia que a mudança que a gente quer ver no mundo tem que começar na onde? Em nós. Já falei isso muitas vezes.
Então, olha só para a gente tentar entender, a, a me interessa porque eu começo a me olhar. E quando eu começo a me olhar e começo a me transformar para melhor, consequentemente, o mundo ao meu redor vai mudando também. Isso inclui, Silvia, as pessoas difíceis das quais que você tem que lidar. Certo? Porque são essas pessoas difíceis que vêm justamente para testar o quê? A nossa paciência, a nossa resignação, a nossa tolerância, tudo isso. Afinal, quando eu atinjo esse nível de comprometimento com a minha transformação, com a sua, com a nossa transformação, eu ganho consciência de mim mesmo. E além de tudo, eu vou ganhar autoestima, motivação, bem-estar, satisfação pessoal. Eu me fortaleço. Eu me fortaleço. Eu costumo brincar, sabe, lá no pessoal do meu grupo de terapia, da qual eu coordeno. Se você está assim, nada vai te abalar, não é? Ó, se bater aqui. Mas se você estiver assim, qualquer coisa vai te derrubar. Então, quando eu me conheço de verdade, quando eu entro realmente nesse processo, desse caminho menos percorrido da qual estou batendo na tecla, é disso que eu falo, para realmente trabalhar a minha autoestima, estar mais motivado, ter uma satisfação pessoal de um todo. E às vezes essa satisfação pessoal, esse autoconhecimento, ele aponta o perdão, sobretudo. O perdão, o auto-perdão que deve começar com você. Porque o perdão, quando ele se torna um caminho, eu revoluciono o meu modo de ver. Levo essa transformação não apenas no meu modo de viver, mas também na maneira como eu vou me relacionar com os outros. Por quê? Porque quando eu me proponho a perdoar, a me auto-perdoar, começa aí. Quando eu me auto-perdoo, eu me enxergo como um ser imperfeito. Saber que naquele momento eu ofereci o que eu tinha de melhor, só que hoje eu posso oferecer muito mais do que eu oferecia naquela época. Porque não é assim? Ó, eu tô aqui, tem alguém que vai estar aqui, tem alguém que vai estar aqui embaixo, tem alguém que vai estar mais aqui, tem outros que estarão aqui. Ou seja, como eu não tô, se eu estou aqui, vai ter gente para baixo, vai ter gente para cima, em sua maturidade espiritual. E às vezes a gente vai lidar com todos. A gente vai conhecer pessoas que vão nos auxiliar muito. A gente vai conhecer pessoas que estão muito mais evoluídas que nós, que vão nos ajudar muito. Pessoas, às vezes, menos evoluídas, que não tem diferença nenhuma desse. Todos nós estamos caminhando o mesmo caminho. É o mesmo caminho, ó. Certo? É aqui. Esse é o mesmo caminho. Como eu disse, às vezes alguém está aqui, outro está aqui. Mas o caminho é o mesmo. O caminho é o mesmo. Então, quando eu me auto-perdoo, eu consigo me enxergar naquilo que realmente eu sou. Um ser imperfeito, que está procurando melhorar, que está procurando crescer, que está procurando amar mais. Certo? Tecla amar, sempre. Amar. Não tem outro caminho que não seja amar. Certo? Então, diante desse tudo, de tudo aquilo que eu coloquei, diante de tudo aquilo que eu me posicionei hoje, eu pergunto assim para você, qual é a sua verdade? Você já se olhou e já se percebeu na sua verdade? Eu não estou falando de se olhar no espelho, né? É preciso ir um pouquinho muito mais fundo para assimilar o que a tua imagem lá realmente revela. Da mesma forma, pouco vale observar a si mesmo diariamente sem que desenvolva o quê? Um olhar devidamente preparado para se enxergar nos mínimos detalhes, naquilo que você realmente é de fato, naquilo que você realmente é, naquilo que você realmente é. Entende o que eu estou dizendo?
Então, o processo de auto-perdão, ele passa por isso, da compreensão das suas verdades, daquilo que você é, certo? Daquilo que você é. Esse auto-perdão começa com você, depois se transforma em perdão relacionado ao outro, certo? É saber que o outro é tão ferido como você, gente. Ele é tão ferido como você é. Você não sabe o sentir dele. Como você quer se achar acima dele? A tua verdade está dizendo que você é melhor que ele? A tua verdade está dizendo que você pode ser muito melhor que ele? Oi, Márcio, tudo bom? Consegui, Márcio, estou aqui, né? Então, olha só, retornando ao que eu estava dizendo, a tua verdade relacionada ao teu processo de autoconhecimento, será que está dizendo assim que você é acima desse cara? Ou dessa outra pessoa? Ou acima de pessoas que te incomodam? Gente, eu acabei de falar, nós somos o mesmo caminho. Esse é o caminho. É igualzinho, não é diferente para você, não é diferente para mim, não é diferente para o outro, certo? É simplesmente o caminho da qual a gente tem que percorrer. E esse caminho da qual a gente tem que percorrer, ele passa por nós. Porque aí você vai encontrando as respostas sobre a sua verdade e aprende a se posicionar no mundo com muito mais segurança. Você começa a desenvolver relações muito mais saudáveis e principalmente, gente, o teu amor próprio para com você, ele vai se tornando muito melhor. Esse amor próprio para com você é redundante, né? Mas é isso. Esse amor próprio, ele se solidifica, ele cresce, ele se amplia, certo? Oi, meu irmão, meu querido. Que bom tê-lo aqui comigo. Sempre. Que bom estar aqui conosco. Seja bem-vindo. Então, portanto, aí está uma das principais revelações que são promovidas por esse autoconhecimento. Porque, gente, o autoconhecimento é essa tecla. A gente vai continuar batendo nessa tecla, porque não tem outro processo de se olhar, de se observar, de você ter certeza das suas verdades. Né? Você já se olhou, você tem certeza que suas crenças são suas ou são da sua família? Ou são de alguém que te introjetou? Você já permitiu verificar qual é a raiz das suas verdades? De onde elas vieram? Como elas foram constituídas? A quem realmente você está seguindo? Uma vez que a gente revela essas respostas, você terá a chance de aprender quem você realmente é de fato. Quem você realmente é de fato. Acabei de falar agora mesmo que você consegue ter essa compreensão e, consequentemente, saberá como e por que amar você mesmo e ao mundo, de uma maneira assim muito mais profunda e sincera possível você vai transformar. É isso que é o processo de autoconhecimento, ou seja, é ser positivo com você. Ser positivo com você. Você consegue ser positivo com você? Você consegue se olhar e se analisar e ser positivo com você? Ser positivo com você, o que é? É assumir, por exemplo, a responsabilidade sobre o seu comportamento. Teve alguém que colocou assim agora mesmo ali, agora eu vi nos comentários, desculpa, não deu para ver o nome, não deu tempo de ver o nome. Mas falou assim, olha, eu sou uma pessoa rancorosa. Isso é assumir uma responsabilidade sobre as suas ações. Ou seja, eu nomeei o que eu sou. O que eu faço agora? Eu sou rancorosa e ponto. Não, o que eu preciso fazer? Se eu vejo como uma fragilidade, se eu vejo como um ponto negativo meu, eu preciso trabalhar isso. Qual é o meu processo? Olha, eu sou uma pessoa que não tenho paciência. Tá, você já deu o nome então, não deu? Você já sabe, você já conhece. O que você está fazendo com isso? O que você está fazendo com isso?
Ou seja, você já deu um nome para aquilo que está te incomodando e não fez nada? E não trabalhou? É como assim, vocês sabem como é a história agora que quando a gente vai no médico e o médico o médico fala assim, faz exames, te examina, vê tudo aquilo que é possível, aí ele fala assim, ah, você não tem nada, isso é emocional. E aí, ponto, acabou, né? Aí acabou, já está decidido, não faz mais nada, às vezes está com calmante, às vezes está com ansiolítico e ponto, certo? Mas o processo de autoconhecimento ele é muito além disso, certo? De ter um diagnóstico, né? De ter um diagnóstico desse olhar para você. Ou seja, esse ser positivo com você é se olhar no seu comportamento e mudar o seu comportamento, certo? Ou seja, sabe aquela coisa do tipo, quebrou, você tem que o quê? Consertar. Sujou, você vai ter que limpar. Bagunçou, vai ter que organizar. Abriu, fecha, errou, peça perdão, certo? Se alguém errou com você, perdoe. Perdoe-se e comprometa-se a agir de um novo jeito, certo? Porque quando eu me olho, quando eu me enxergo nos meus processos de autoconhecimento, eu mudo. Eu mudo. E aí eu vou mudando e transformando também as pessoas ao meu redor. Isso que é o bonito, isso que é o belo dessa construção de autoconhecimento, certo? A gente vai sendo positivo com a gente mesmo. Se a gente ser positivo com a gente é se desprender do passado, libertar-se das pessoas e dos nossos desejos de controle. É estar e se sentir livre, aberto, disponível, pronto para receber o que é seu de verdade. Lembrando que o seu de verdade é de um direito divino, gente. É um direito divino. Esse processo de liberdade, ele é divino. Esse olhar para si é um olhar, eu diria que é o mais importante de toda a nossa existência, é esse olhar para si. Essa construção cotidiana que eu falei lá no comecinho da live, que ela é lenta. Mas é uma postura que vai permitir que você receba sempre aquilo que já é seu. Basta, o que não pode é a gente ficar de braços cruzados, esperando que o outro modifique, que a pessoa que você... Não, nada. Aqui, a mudança tem que ser aqui. Basta lembrar que a felicidade não é conquistada assim, ó, num passe de mágica. Você conquista a tua felicidade num passe de mágica? Não. É uma construção. É uma construção cotidiana. É uma construção devagar, de tijolinho em tijolinho, de degrau em degrau, certo? Essa construção é voltada para aquilo que eu tenho de melhor, que é esse Deus que nos move, que é essa essência divina que está dentro da gente e que a gente não se dá conta. Por quê? Porque a gente não se olha. A gente não se olha. Esse caminho menos percorrido, a gente não realmente, a gente tem que modificar isso. A gente tem que chegar ao final dessa existência e perceber que ele foi o caminho mais percorrido. A trilha que eu mais usei no decorrer de toda a minha existência foi a trilha para dentro de mim. Foi a trilha de auto me conhecer, de me autodescobrir, de me autovalorizar. E ela não se tornar mais, ela não ser mais motivo de procura, e sim de estar já em mim. De estar. Eu não preciso procurar essa trilha. Essa trilha ela já está em mim. Certo? E quando eu descubro, vocês não têm ideia da beleza que é essa autodescoberta, da beleza de eu perceber a minha essência de fato, não aquela máscara que eu visto cotidianamente e vou
e vou para a rua, e vou para o meu trabalho, e vou para minhas festas, e vou para minhas viagens. Não, aquilo que eu sou de fato, aquilo que só Deus e você conhece. Mas você, para você se conhecer, para conhecer, você tem que se olhar. Você tem que se permitir conhecer. Lá no Livro dos Espíritos, né? Tudo isso tá lá. Lá na nossa casa espírita, tá lá, bem lá na frente de nossa, né? Essa daqui. Qual o meio mais prático e eficaz para se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Compreendamos toda a sabedoria dessa máxima, porém, a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Qual é o meio de o conseguir? Isso é Santo Agostinho se respondendo. Fazei o que eu fazia em minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada, eu interrogava a minha consciência, passava em revista o que fizera e me perguntara se não faltara algum dever, se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. Aquele que cada noite lembrasse todas as ações da jornada e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião para esclarecer, adquiriria uma grande força para auto-aperfeiçoar, porque crede, Deus o assistiria. Vocês compreendem isso, gente? A beleza. Vamos lá, gente, olha, vamos lá no Livro dos Espíritos, na questão 919. Leia toda, ela é grande, né? Elas são 2 folhas, são 2 páginas, né? Desculpa. Vai lá, leia, se complete, se veja nas suas ações, se olhe, se permita a se olhar, se observar nas suas ações. Deite, vá hoje para sua casa, vá hoje para sua cama, né? E permita rapidamente. Será que durante todo esse período, desses dias, eu fiz tudo bem que eu podia? Eu compreendi muito mais do que ontem. Eu transformo, né, Mara? Um exercício diário. É diário isso. Cotidianamente, todos os dias de nossa vida, nessa existência corpórea e muito mais depois dela. Se olhar, se observar e ver, meus amigos, você que está aí do outro lado, o quão belo você é, o quão belo Deus nos transforma e nos faz seres divinos, seres de um empoderamento tão forte que você tem que se permitir a descobrir tudo isso tá aí dentro de você. Rosângela, você encontra esse livro, Rosângela, disponível na internet, certo? Em PDF, é só você digitar lá. Eles são os livros da doutrina espírita, eles são bem baratinhos, eles não são caros. Marilza, é a questão 919. Esse livro aqui, gente, o Livro dos Espíritos, ele é um livro só de perguntas e respostas, para quem não conhece, tá bom? E lá é a pergunta 919, conhecimento de si mesmo, certo? Conhecimento de si mesmo. O Márcio colocou a outra frase que está lá na nossa casa espírita. O ser que não se conhece não valoriza aquilo que tem de mais sagrado, a sua própria existência. O ser que não se conhece não valoriza o que tem de mais sagrado, a sua própria existência. Certo? Então se valorize, se olhe, se autoconheça, se perceba como Deus te concebeu e quer o melhor para você. Meus caros amigos, muito obrigado por estarem aqui comigo essa noite.
certo? Começamos a live hoje um pouquinho mais tarde, por hábito a gente começa sempre às 7h30, certo? Hoje começou um pouquinho mais tarde. Cheguei em casa de viagem às 7h20, às 8 horas já comecei a fazer a live aqui com vocês, não podia abandoná-los nessa noite, tá? Mas que possamos juntos sempre construir a nossa máxima aqui de aprendizado, de luta e sobretudo de vencermos os nossos maiores inimigos, que somos nós mesmos, não é? Muito obrigado por estar conosco. Que Jesus os abençoe abundantemente. Lá, né? Daqui acho que o Márcio, coloca lá o nosso link lá do canal do YouTube. Tá aqui nos comentários, pessoal. O Márcio vai colocar para nós o link do canal nosso do YouTube, onde ficam disponíveis todas essas lives, todas essas mensagens, esses pequenos bate-papos que a gente faz aqui, né? A gente coloca lá disponível para vocês no canal do YouTube da Associação Espírita Mensageiros de Luz. Muito, muito obrigado. Muito obrigado. O Márcio já colocou lá. Ó. Entra lá, pessoal. Entra lá, lá tem as lives sobre crenças, sobre a sombra, sobre o autoconhecimento, tá lá disponível. Você vai aprendendo, vamos aprendendo juntos. Esse que é o bom da história, é aprendermos juntos. Que Jesus nos abençoe abundantemente e tenhamos uma ótima, ótima semana. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.